Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais um grande artista vai conversar aqui com a gente. Nós estamos aqui com o André Maurício, que é um dos artistas mais pedido pela galera que comenta nas minhas entrevistas. O pessoal fica, chama o André Maurício, chama o André Maurício. Eu já cheguei a mandar algumas mensagens para ele no próprio YouTube, mas consegui falar com ele pelo direct do Instagram e ele aceitou e está aqui conversando com a gente. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Jaime, eu que agradeço, valeu pela oportunidade aí. Tamo junto. É isso aí. Primeiro de tudo, para você, para quem não te conhece, né? Eu vejo suas postagens, tudo, mas não te conheço a fundo, não sei muito sobre sua carreira. Se apresente aí de forma sucinta, quem é André Maurício? Bom, eu sou André Maurício, hoje eu tenho 39 anos, né? Hoje eu dou aula de pintura, sou também artista plástico, como fazendo encomendas. Bom, não sei muito bem exatamente o que dizer de mim, mas o principal é que eu comecei a arte tem uns 22 anos, desenho e pintura. Era só desenho no começo, depois acabou virando pintura, não era algo de forma profissional, acabei entrando na arte. A arte, parece que foi a arte que me escolheu, não foi eu que escolhi a arte, foi acontecendo assim, eu fui meio que empurrado para virar um artista plástico, né, que eu posso dizer. Hoje você se considera um artista plástico profissional? Sim, hoje eu me considero porque eu vivo só da arte, eu larguei todas as minhas outras atividades comerciais e hoje eu vivo só da arte, né, toda a minha família vive totalmente tudo que provém da arte, de aula de pintura, seja online ou presencial e de encomendas. Você, de que cidade que você é? Atualmente eu estou morando em Uberlândia, Minas Gerais, desde 2008, mas eu nasci em São Paulo, capital. Mas já pegou o sotaquezinho, né? Ah, com certeza. Eu vim bem pequeno, né, pra cá, então o ar e o trem são coisas bem no cotidiano aqui. E o mito do pão de queijo é verdade? Vocês comem muito pão de queijo ou é história de paulista? Eu como pão de queijo, parte e põe queijo dentro, né? Caramba! Porque na verdade o pão de queijo não é feito com queijo, né? É feito com queijo, mas a gente quer dar aquela intensificada. O de vocês, né? Aí de Minas, o pão de queijo aqui de São Paulo não tem queijo, não. Tem um cheiro, né? Tem a essência. Você começou com quantos anos no mundo da arte, André? Aí eu comecei com 17 anos. Assim, eu comecei a estudar. Comecei a fazer cursos, comecei a profissionalizar. Até então, eu desenhava as paredes de casa, do meu quarto, eram todas desenhadas, pintadas. Na escola, fazia as caricaturas dos amigos, dos colegas. Mas nada que buscasse um estudo de alguma coisa. Aí com 2000, com 17 anos, que eu comprei a minha primeira revista de desenho. Na verdade, ganhei minha primeira revista de desenho e depois comecei a fazer cursos. E que revista que é essa? Você lembra ou não? Lembro, era uma revista, sabe aquelas revistas tipo Mozart Couto? Lembra dessas? Tá, é aquelas que são várias coisas que ensinam várias edições. Isso, que ensina passo a passo de desenhos. E aí depois começamos a comprar aquelas revistas de galeria em tela, que a gente torcia para chegar uma revista, né? Todo mês, para ver se salvava 2 ou 3 imagens ali. Já saí muito naquelas revistas lá, hein? Pois é. Eu e uma galera aí já saiu bastante ali. Eu tenho até vergonha dos quadros que eu colocava lá na época. Até cheguei depois, mais no final de quando tava assim, encerrando, né? Foi entrando na questão online, eu comecei a sair algumas também. Tive esse privilégio aí de sair algumas. Você fotografava para online, não? Lá no online? Eu cheguei a fotografar e mandar uma vez e eles selecionaram uns 3 quadros lá para colocar numa das capas delas. Galeria em tela. É isso aí. Eu mandei bastante coisa pra galeria em tela. Você falou que você teve aula, né? Você teve aula presencial? Foi. No começo não existia aula online, né? Em 2002, quando eu comecei, eu vou fazer um resumo rapidinho. Tá bom. Eu não era artista, né? Assim, não era pintor, não era desenhista, era uma nada. Pessoa normal. Considerada assim uma pessoa que tinha uma certa facilidade para desenhar e fazia alguns desenhos. E aí uma mulher viu desenhando, né? Aqueles desenhos
de desenho simples, desenho de anime, essas coisas. Uma mulher que pintava me viu desenhar e falou: "Oh, você é um grande artista, você precisa aprender a pintar a óleo. Por que Certo. você não aprende?" Eu falei: "O quê? Pintar óleo? O que que é isso?" Aí ela falou: "Não, eu não sou professora, eu sou aluna e faço aula. Porém, eu vou te ajudar a te orientar o pouco que eu sei, depois você vai continuar e vai virar um grande pintor." Ela não falou isso. Eu fui, fiz aula com ela no final de semana, a gente pintou 2 quadros. E assim, depois eu continuei pintando sozinho, fiquei vários meses tentando pintar sozinho, não saía nada. Tá. Mas o legal foi que ela via em mim algo que nem eu mesmo via na época. Eu digo que ela que foi um anjo, assim, que me inseriu nesse mundo da arte. Tem... Aí depois eu morava numa cidadezinha do interior que Sim. não tinha nenhuma banca de revista. Tá. Aí a minha mãe vendeu a casa lá e nós mudamos para Uberaba. Aí que a coisa começou a melhorar, porque em Uberaba, quando eu mudei para lá, eu conheci o professor Coleinardi. E aí você começou a fazer o curso presencial e quanto tempo você fez esse curso? Cara, o curso que eu fiz com ele foram 5 anos. Certo. Vale lembrar um detalhe: eu não tinha condições financeiras de fazer o curso, então ele me cedeu a vaga, me doou esse curso. Tá. Eu trabalhava de servente pedreiro e estudava com ele à noite, os fins, às vezes sábado, né? A gente fazia aula. E assim foi indo, até chegar um determinado momento que eu comecei a dar aula acidental. Porque você começou a ajudar ele. Foi assim, eu ia pro ateliê muito, para ver ele desenhando, para ver ele pintando, além das minhas aulas. A gente criou uma amizade muito boa. Tá. Então eu comecei a aprender muito com ele. Só que também começaram a procurar alguns alunos, alguns alunos não, pessoas procuravam ele para fazer aula, porém ele não tinha vaga, estava lotado, né? Certo. E aí uma mulher cismou que eu ia dar aula para ela. Eu falei: "Não, eu não dou aula." Ela: "Não, você dá aula, você pinta bem, quase igual o seu professor, você pode me ensinar." Eu falei: "Não, não vou te ensinar, não dou aula não." E continuei trabalhando, servente, pedreiro, mas uma época eu fiquei desempregado, ela me procurou. Aí eu comecei a dar aula para ela particular, na Então, casa dela. então a arte te tirou do desemprego, vamos dizer assim. Pode-se dizer que sim. E aí eu comecei a dar aula para ela e troquei de atividade comercial, fui ser garçom no final de semana, porque a arte ainda não dava para me manter. Eu falei: "Eu vou ficar sexta, sábado, domingo trabalhando de garçom. Durante a semana eu vou dar aula para essa senhora e os outros dias eu vou continuar estudando." Então foi dentro desse esquema. Isso aqui é pra você, que você tá me ouvindo, você sabe muito bem quem é você, que vive escrevendo: "Mas eu moro do Acre, de não sei o que, do interior do Nordeste, e eu não tenho condições, e ninguém isso, e ninguém aquilo." É só... Vamos escutar a história da vida desse artista aqui, como tantos outros que passaram aqui, inclusive a própria minha vida, que a vida de artista não é fácil, gente. Você não sai do primeiro ano de aula vendendo quadro a 5 mil reais, não é assim que funciona. É batalha, como um pedreiro. Ele falou que ele foi ajudante pedreiro. Como um pedreiro cobra 30, 40 mil reais pra fazer um muro, uma casa, não sei o que, um bom pedreiro cobra caro, mas ele teve anos e anos de estudo passando a vida dele pra poder chegar aonde ele, no patamar que ele cobra aquilo. Como ele foi garçom também, como um garçom de um restaurante chique, ganha muito bem, ainda ganha caixinhas maravilhosas, consegue comprar casa, consegue sustentar sua família. A profissão de arte é a mesma coisa. Você não começa no primeiro ano, no segundo ano e já querer desistir. Aconteceu algum momento com você, André, meu, será que é a arte? Será que eu... Pode continuar a sua história. Eu só quis dar esse corte pra falar pra galera aí que vive jogando a culpa no terceiro. Minha cidade não serve, o povo do Brasil não serve, o brasileiro não dá valor, eu não tenho condições, eu não tenho condições de comprar tinta, eu não tenho condições de comprar nada. Pô, você foi ter aula de graça. Aí você foi ser garçom. Continua a história. Cara, eu acho que o maior bloqueio é a gente mesmo que cria. Realmente tem que esforçar. Nunca tive, assim, depois que eu comecei a dar aula, o meu professor foi bacana que, assim, cada um tem uma história. Eu sou considerado muito feliz, muito sortudo, Tá. porque eu contei um professor muito cabeça que me orientasse.
Eu lembro que em 2006 nós estávamos lá em Uberaba e meu professor virou para mim e falou assim: ó, vamos viver uma vida de artista de verdade, vamos viajar para o litoral baiano e viver como artista. O que nós produzir é o que nós vamos comer. Eu falei: ótimo, e onde a gente vai ficar lá? Ele falou: não sei. Nós vamos comprar uma barraca de camping, chega lá, a gente descobre como é que vai ser. Eu falei: nossa, e as nossas famílias? Ele falou: não, é simples, você fala para sua família que você vai ficar na casa dos meus parentes. Eu falo para minha família que nós vamos ficar na casa dos seus parentes. E aí ele fica todo mundo tranquilo. E assim a gente foi. Direção a Porto Seguro, saiu de Minas, direção a Porto Seguro de ônibus, uma mala gigante, cheia de desenho, e fomos viver de artista de rua, desenhando os outros nas praças, pegando encomenda de pintura, depois a gente fez pintura e azulejo, e aí foi subindo cidade, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, chegamos em Ilhéus e fomos até Salvador. Aí quando a gente chegou em Ilhéus, a gente fez uma exposição muito grande, passamos fome, porque foi assim, a gente teve que investir para fazer uma grande exposição, acabou que a gente fez uma grande exposição, só que a gente gastou todas as nossas reservas e a gente ficou uns dias assim, bem no limite. Mas foi muito bom, porque depois teve a volta por cima, nós demos entrevista, fomos para a televisão, aparecemos no jornal. E eu me lembro quando a gente comprou o jornal de papel, eu estava na praça, assim, a gente estava emocionado lendo a matéria. Mineiros viajam pelo litoral baiano. E eu, assim, já com o cisco caído do olho, né? Olhando aquele jornal, assim, meu professor virou para mim esse dia, foi decisivo para mim. Ó, se você quer ser artista plástico, não é brincadeira, não. Você tem que se dedicar. Então, isso para mim foi a jogada que eu acho, assim, decisiva. A partir desse dia, eu decidi que eu ia viver da arte. Eu não sabia quando exatamente eu ia conseguir ser somente arte, mas eu decidi isso. Aí depois disso, até eu viver só da arte, ainda passaram uns 6 anos, né? Que depois eu mudei para Uberlândia e comecei a trabalhar também de garçom durante a semana, e aí eu não tinha muitos alunos e tudo mais, eu comecei a fazer outros serviços, mas nunca parei. Então foi assim, esse momento para mim foi o decisivo. Ó, você tem que se dedicar, isso não é brincadeira. Isso eu guardei comigo e serviu de impulso para minha vida naquele momento. Mas dá um medinho, né? Ah, com certeza. Principalmente quando você é solteiro é uma coisa. Principalmente quando você entra num casamento, por exemplo, você constitui uma família, você tem pessoas na sua responsabilidade. Essas escolhas passam a ter um peso maior, né? Mas é bom, né? Eu também, depois, graças a Deus, consegui ter uma esposa que me apoiasse, me incentivasse, desde a época que nós éramos noivos. Eu lembro que eu expunha na praça aqui da cidade, tem uma feira da gente, né? Tipo uma feira arte, todo domingo, e eu ia para lá, né? Eu não tinha carro na época, eu chamava táxi, custava achar um táxi que levava aquele monte de coisa dentro do carro, montava barraca. E na hora do almoço chegava minha noiva lá, levando uma marmitinha para poder almoçar, sabe? Porque ela sabia que eu tinha que vender, pegar algumas encomendas de desenho para poder almoçar. Então, assim, pessoas que acreditam em você é importante. Mas também tem aquelas pessoas que te desacreditam, que você tem que provar para você mesmo, não para elas. A gente tem que provar para a gente mesmo que a gente tá certo daquele caminho e é aquilo que a gente quer. Porque se a gente estiver certo, a gente vai correr atrás. E aí as coisas vão acontecer, porque eu acredito que se Deus deu a capacidade da gente sonhar, é porque a gente é capaz de realizar. E você tentou a gente não tem mais ou menos uma linha temporal que a gente está seguindo aqui na conversa, mas nesse meio termo entre comecinho lá que você fez o tour lá na Bahia e voltou, ainda continuou sendo garçom e tal, você tentou deixar quadro em galeria e levou uns fora? Ah, cara, isso aí, nossa, tem uma história aí que foi bem engraçada. Aqui em Uberlândia, não tem muitas galerias. Na verdade, não tem galerias. Certo. Tem críticos de arte, colecionador, marchand, né? Tá. Uma vez eu bati lá na porta, né, com um portfólio na mão, porque me falaram, vai no fulano de tal, que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Claro. Vai no fulano de tal e
e apresenta suas obras. Ele vai conseguir um lugar legal para você vender, para você expor. De repente, compra algumas e revende. Aí eu bati na campainha no interfone mesmo, ele me respondeu, nem abriu o portão. Alô, quem é? Ah, eu sou o André, eu tenho umas pinturas e tal, tô com um portfólio. Ah, me desculpa, eu não posso te atender agora que eu tô com obras aqui, então passa daqui a alguns meses. Aí eu falei, nossa, cara, que sucinto isso, né? Não é? Aí, cara, mas essas coisas não me desanimam, serve pra me dar mais impulso, sabe? Quando eu ganho um não na cara, eu fico mais animado e mais motivado a correr atrás e... Cara, eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Tem uma galeria aqui no Embu chamado Fênix, né? Que é o Osmar. E eu tinha acho que uns 20 anos de idade. Hoje eu tenho 50. Então fazem 30 anos que aconteceu isso. Aí eu catei um quadro de uma onça desse tamanho que eu fiz assim, que eu adoro pintar felinos. Nossa, eu sempre amei. E umas fotinhas que eu tinha revelado de uns quadros. Mas era ruim, era ruim. Só que eu não sabia que era ruim, o meu trabalho era ruim. A gente não sabe. A gente Não acha sabe. que tá bom. A gente olha pros caras que estão expondo lá na praça e fala, acho que meu trabalho tá melhor que aquilo. Mas você tá se baseando por uma coisa mal feita, né? Então se o seu tá um pouquinho melhor, o seu não tá bem feito. O seu som não é tão mal feito quanto aquele. É. Aí eu cheguei no Osmar, lá na Galeria Fênix, e falei assim, eu gostaria de ver se o senhor compra uns quadros. Eu queria vender meus quadros, não queria deixar não, consignado. Aí ele olhou, deixa eu olhar o seu trabalho. Tá bonitinho. Você é catalogado? Óbvio que eu não era, eu não sabia nem o que era isso. O que é catalogado? Então, você tem que entrar no Júlio Lozada, que é um catálogo aqui de artistas. Na minha galeria só tem artista catalogado, não sei o que lá, tal. Na época eu entendi aquilo como arrogância da parte dele, tá? Inclusive, se ele estiver assistindo, peço até desculpa. Porque a gente é artista novo, a gente só toma patada e a gente começa a ficar com aquela casca dura e pega a raiva de tudo quanto é crítica, tudo quanto é não, o tempo todo não, o tempo todo. E você começa a não aguentar mais. Então, assim, eu achei como uma arrogância. Mas, na verdade, talvez ele não tenha querido me ofender, não quis me ofender, dizendo que o meu trabalho era fraco, era inferior, não estava no nível da galeria dele, entendeu? Talvez, mas assim, talvez existe formas de se comunicar isso para um artista sem magoar e sem ofender e sem desanimar o artista, né? Porque isso que aconteceu com você, que você tocou lá o interfone, cara, volta daqui a 3 meses, ele quis dizer para você assim, não precisa nem voltar. Eu não quero ver seu trabalho. Foi isso que ele quis dizer. Para quem sabe ler um pinga-letra, né? A gente tem que também, às vezes, abrir os olhos para essas questões, assim. Tem pessoas que simplesmente estão dispostas a te ajudar, mas tem algumas que estão dispostas a te dar um chute para você acabar de cair mesmo. É que assim, eu acho que dono de galeria, gente, eu vou explicar um negócio para vocês, que agora eu tenho galeria, inclusive, perto da galeria do Osmar. Eu tenho uma galeria perto. Dono de galeria, ele deve receber uns 10, 15 artistas por dia, com portfólio, com desenho, aquelas senhorinhas que pinta flores no curso de flores e vem com aqueles quadros de flores, aqueles meninos que vem com o Goku desenhado, o Naruto, os Vingadores. Então, assim, eles vêm com esses quadros, esses desenhos, a parte de desenho para dono de galeria o tempo todo, posso pôr meus trabalhos aqui e tal? E acho que o dono de galeria, ele perdeu a paciência de tentar explicar pro artista que o trabalho ainda não está à altura da galeria dele, ou que ele não trabalha com aquele tipo de quadro, que isso, que aquilo. E falou assim, cara, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano, ou você tá catalogado? Inventa uma desculpa assim, impossível. Você tá catalogado no catálogo lá de Nova York? Eu nem sei que existe. Aí você responde, eu nem sei que existe esse catálogo. Então, vai procurar, quando você estiver lá, você volta aqui. Ele tá falando pra você assim, vai buscar a flor que fica no topo daquela montanha, lá no Himalaia. Quando você trouxer aquela flor, você entra na minha galeria, entendeu? É tipo isso, ele dá uma desculpa pra você não entrar, porque ele cansou de ficar dando desculpa pra um monte de artistas. Eu acho que funciona mais ou menos isso. Mas o que acontece com a gente, né, André? Não sei com você, mas a gente na hora fica bem chateado, né? Bate aquele assim, um sentimento de tristeza, realmente. A gente
recebe aquele, a gente fala aqui, banho de água fria, né? Sim. Você tá mais animado, você tá super empolgado e de repente você toma aquele banho de água fria. Mas aí tem que correr para outro caminho, não tem jeito, né? Eu lembro também que eu fiz isso aí o primeiro quadro que eu pintei sozinho, que depois que eu tinha feito o curso lá com a minha amiga que me apresentou a arte, eu achei que estava maravilhoso, a natureza morta tudo deformada, tudo distorcida. E eu saí batendo na casa dos meus professores. Aí bati na casa de um. Olá, professor, olha que quadro lindo que eu pintei. Você gostaria de me comprar? Porque cidade pequena, né? Aí um olhava, nossa, que lindo. Não, mas agora eu estou em obras, estou construindo, eu não posso. Aí eu ia na casa do outro, aí eu gostaria de comprar esse quadro. Nossa, é muito bonito, mas agora eu não posso porque nós gastamos nisso e naquilo. Aí, só que a gente tem que ter um senso crítico também, né? Eu pensei, nossa, se todo mundo tá achando bonito, mas ninguém compra, tem alguma coisa. Ou talvez não tá tão bonito, ou, sabe, algo que não tem como, né? Então a gente tem que ficar alerta e ter um senso de autocrítica. Né? Autocrítica para fazer uma análise. Você já desanimou no meio do caminho? Tipo assim, cara, acho que eu vou voltar pro restaurante, vou voltar lá pras obras, vou parar de ser artista porque o negócio tá feio aqui e não tá dando certo. Já desanimou? Não, nunca desanimei. Jamais. Esse foi, eu acho que o meu maior forte foi isso, ter uma mente muito direcionada, sabe? Eu sabia que tinha uma época certa para acabar. Acabar o que eu falo? Os serviços que eu tinha, porque eu trabalhava de garçom nos fins de semana, eu trabalhava de jardineiro. Eu comecei a trabalhar de jardineiro por causa de uma aluna. Uma aluna morava num condomínio, uma coisa chiquérrima, 5.000 metros quadrados, né? Tá. E ela vivia reclamando do jardineiro dela. Meu jardineiro faltou. Nossa, meu jardineiro joga guimba de cigarro na chácara inteira. Eu falei, quanto você paga pro seu jardineiro? Isso em 2008. R$60. Eu falei, se você quiser me pagar, eu vou lá fazer uns bicos para você. Vai quantas vezes a semana? Vai 2 vezes. Ela falou, não, mas você vai conseguir fazer trabalho de jardineiro? Que ela não sabia do meu passado, né? Quando eu era criança, adolescente, eu trabalhava na colheita do café, na panha de milho, na colheita de várias... Porque cidade pequena não tinha muita opção. Certo. Então eu trabalhava muito nisso. A minha mãe não tinha criado numa família grande, 12 filhos, na roça, então era o que a gente sabia fazer. Aí eu fui trabalhar com ela, que era para ser um quebra-galho, durou 2 anos. Então, o que eu fazia? O meu medo eu transformava em mais trabalhos adicionais. Eu cheguei a trabalhar de atendente call center, jardineiro, lá onde eu trabalhava de garçons, eles me colocaram de churrasqueiro depois. Eu lembro que eu trabalhava de churrasquinho na sexta no churrasquinho, no sábado no churrascão, que era no clube, fazendo aquele espetão, e no domingo na chapa. E isso porque eu já tinha virado vegetariano. Agora você pensa, um vegetariano servindo carne e ficava fedendo gordura até quarta-feira, até quinta-feira minha roupa ficava impregnada. Eu tomava banho e não saía aquele cheiro forte de gordura, de carne. Então, chegou um determinado momento que eu virei e falei assim, não, e eu já era casado, e eu virei para minha esposa e falei, com essas rendas desse trabalho, a gente tá tranquilo. Eu vou largar tudo e vou viver só da arte. E seja o que Deus quiser. Se nós passar fome, eu tenho certeza que nós não vai, porque não é possível, né? Tá. E aí foi onde a coisa começou a virar, a partir daí. Foi em 2012 que eu tive essa decisão. E me fala uma coisa, quantos por cento você é professor e quantos por cento você é artista? Por exemplo, artista vendedor de obras... Produtor, né? Produtor, vendedor e professor dedicado a ateliê e aluno, né? Você é mais o quê? Cara, eu acho que eu tô 60% professor e 40% produtor. Porque eu falo pela quantidade de dias que eu dividi a semana. Tá. Eu trabalho 3 dias dando aula e trabalho 3 dias e meio dando aula e 3 dias como produção. Só que às vezes nesses dias de produção eu ainda fico envolvido com as questões de aulas. Então eu tô no momento 60% a 40%. E vamos falar sobre os alunos. Você dá aula presencial e online e se dá aula presencial, quantos alunos você tem?
Cara, atualmente eu tenho 40 alunos, tá? A turma lotada, porque eu dou aula assim, segunda, terça e quarta. Então tem 40 alunos e tem lista de espera de pelo menos uns 6, 7 alunos aguardando abrir vaga para poder entrar, porque eu não consigo atender. Caraca. Eu dei aula para 27 alunos, eu quase enlouqueci. É loucura, é Porque loucura. assim, cara, dar aula é resolver a dor do outro, né? Você tá resolvendo a dor do outro. A pessoa chega com um problema para você, fala: professor, quero pintar minha tia. Quero dar de presente para ela. Você vai me ajudar. Chega o outro e fala: professor, eu adorei o filme tal, quero pintar esse ator. Professor, o meu ídolo, jogador de basquete tal, eu quero pintar ele. Professor, eu quero fazer a paisagem do Alexandre Heider. Professor, eu quero fazer Isso mesmo. o quadro do Romero Brito. Eu quero fazer as flores do Douglas Fraschetti. Eu quero fazer o índio do Jaime Já Piraia. é, isso aí. Não é assim, cara? Você resolve a dor dos outros, né? É bem desse jeito. Mas aí, uma coisa boa que aconteceu comigo, eu tive 3 professores que cada um foi decisivo em um determinado momento. Até agora eu já falei de 2, né? Que foi a Marisa, Marisa. no Cruzeiro da Fortaleza, Marisa Santos, e o Colei Nardi. O terceiro e mais importante professor, teve mais outros também, só que esses 3 foram, assim, decisivos. Foi o Renato Ferrari, no Rio de Janeiro. Eu já estava casado, tinha 1 ano, e nós não tínhamos tido lua de mel. Tá. Aí eu fui convidado para participar de um salão de belas artes no Rio. Coincidiu que a minha esposa estava de férias, tinha uns pontos lá para trocar, e nós fomos para o Rio de Janeiro. E lá eu conheci esse professor, Renato Ferrari. Então eu vi uma outra forma de dar aula que até então eu não tinha me atentado para isso, que é uma forma de dar aula onde o professor ensina e o professor pinta. E eu estava um pouco habituado ao aluno pintar e eu ir lá e corrigir as coisas. É que eu Aí eu faço. comecei Aí eu comecei a desenvolver uma metodologia onde a pessoa que quer aprender um retrato, ela não vai chegar e pintar um retrato, ela vai aprender primeiro a fazer nariz, fazer olho, fazer boca, para quando ela for pintar um retrato, ela ter autonomia e pintar o retrato dela. E aí consciente que se ela tiver alguns erros, algumas dificuldades, eu vou orientar e ajudar um pouco, porém eu tenho que deixar, inclusive, os erros para que ela futuramente possa perceber e possa crescer, assim como aconteceu comigo. Então, graças ao Renato Ferrari, que me apresentou novas técnicas aprofundadas, né, que ele estudou nos Estados Unidos, fez mestrado e tal. Então, eu vi que os alunos dele pintavam muito e ele mexia pouco na tela. E até eu vi uma coisa interessante, que até então para mim era novidade, ele orientava muitos alunos de forma oral, falava: ó, esse aqui você mistura essa cor, aqui você aplica uma veladura assim, olha, esse aqui ficou maior, você tem que diminuir. E aí, se ele já fez aquela correção uma vez, ele fala: ó, você tem que corrigir daquela forma que eu te ensinei. Então, achei aquilo o máximo. Então, inclusive até a minha esposa me falou: ó, presta atenção, ele dá aula de verdade, ele não só pinta para os alunos, não. E aí eu adotei esse novo método, perdi alguns alunos, e infelizmente a gente percebe isso, que a gente vê quem realmente está interessado em aprender e quem quer só uma ajuda para assinar um quadro, que acaba que, né, quer um quadro bonito, mas não quer ter aquele gostinho de eu fiz, né, quase tudo. Mas, em contrapartida, foram aparecendo muitos alunos interessados, falando: nossa, você tem método? Nossa, eu pensei que eu ia chegar aqui e sair pintando. Você está me pondo para fazer um círculo cromático? Você está me colocando para fazer mistura de cores? Então, aí hoje está assim, eu consigo, porque eu dou aula para 7 alunos por vez. Tá. Aí eu vou orientando um pouquinho cada um, mas cada um, antes de começar, vamos dizer assim, eu procuro fazer como os músicos. O músico aprende as notas musicais antes de poder fazer qualquer música, não tem como, né? Ó, eu vou te perguntar um negócio que é pra mim agora, tá? Que é o seguinte, eu parei de dar aula pra muitos alunos. Hoje eu tenho 2 alunos só, aqui na minha casa. Eles vêm aqui, eu não tenho que ir pra lugar nenhum, eles vêm aqui, desce e tal. Se ele faltou, não reponho mais aula. Tem um cafezinho, tem a água e olha, só. E o aluno quer faltar, eu não reponho aula e vai pagar. Só que antigamente, né, eu acho...
Eu achava que os alunos eram meus amigos, né? Então, o que acontece? Eu tratava os alunos de forma assim. Se tiver algum aluno meu assistindo, por favor, escreva embaixo. Fui seu aluno nessa época. Então, o aluno faltava, a gente marcava reposição. Ele ia no outro horário, em outro dia, ele vinha repor aula. Então, o que acontece? O aluno ele começava a abusar. Faltava 2, 3 semanas, depois sabia que repunha no outro dia, tal, enfim. Aí chegava no fim do ano, 15 de dezembro, todo mundo sumia. Jaime, eu vou viajar, esse mês eu não vou fazer aula. Volto só em fevereiro. Jaime, eu não vou estar, não sei o que lá. Não pagava mensalidade, voltava só depois do carnaval e eu ficava de dezembro a fevereiro sem receber mensalidade de aluno. E imagina assim, vamos supor, eu cobrava acho que R$200 a mensalidade. Na época, eu tinha 25 alunos, então dava, fazendo as contas, R$5.000 por mês. Eu deixava de ganhar R$5.000 por mês durante dezembro, janeiro, fevereiro, e só no finzinho de fevereiro que alguns alunos começavam a retornar, não sei o que lá. Quer dizer, tinha uns que ficavam, tal, mas não é nada. Como que é o seu método de pagamento? O que você faz com os alunos? Ou você sofre exatamente isso que eu sofro? Cara, eu sofri durante algum tempo esse problema e vejo que esse é o problema de quase todos os professores, porque aqui tem outros ateliês, a gente troca ideia, né, uns com os outros, quase todo mundo sofre, padece do mesmo mal. A forma que eu encontrei de solucionar isso, na verdade, foi um crescimento. Todo ano tinha um novo contrato. Por quê? Aí eu adaptava, nossa, o aluno faltou e não pagou e quer fazer aquela aula. Então aí no final do ano eu colocava no contrato, a partir de agora não tem reposição de aula. O aluno pagou, mas não conseguiu fazer a aula, aí era outro item que entrava no contrato. Falava, nossa, aulas já pagas não serão devolvido valor. O aluno, entende? Aí hoje eu tenho um contrato que eu passo para os alunos e tem estipulado, nossa, falta, não tem reposição, porque não tem vaga. É igual uma academia, é igual o professor está lá disponível para te dar aula, se você não for naquele dia. Aí eu ainda tenho um sistema de tentar repor quando alguém falta, porque como as turmas estão todas cheias, quando alguém falta avisa, a gente coloca um encaixe. Mas foi a forma que eu encontrei. Aí que eu faço? Janeiro, eu dou aula só as 2 primeiras semanas e as últimas fica sendo recesso. Aí eu combino antes com o aluno o seguinte, falo, olha, eu tenho 2 semanas de recesso em dezembro, 2 semanas de recesso em julho. Essas 2 semanas juntas dão um mês. É um mês de férias que eu tenho direito. Vocês me pagam as férias. E eu ainda pergunto, vocês acham que assim, justo eu ficar um ano inteiro trabalhando e receber um mês de férias? Porque todo mundo, apesar da gente não ter uma relação de carteira assinada, vocês topam, né, me auxiliar dessa forma? E aí todo mundo, um ou outro dá um resmungado, uma reclamada, né? Todo mundo aceitou, sabe, de bom grado. Alguns não, mas os que não aceitaram também inseriram nesse método. Então acabou que... Mas é difícil, né? É difícil, porque... O que eu cheguei a fazer? Eu fiz assim, para eu não ficar sem receber nada. Pessoal, dezembro, aula até o dia 15 de dezembro. As 2 primeiras semanas de dezembro a gente tem aula, as 2 últimas não, então eu cobro metade da mensalidade. Sim. Em janeiro, as 2 primeiras semanas de janeiro não tem aula, porque aí eu estico 30 dias seguido sem aula. Sim. As 2 primeiras semanas de janeiro não tem aula, e janeiro, do meio do janeiro pra frente tem aula, então eu cobro mais metade da mensalidade pra mim não ficar sem receber nada. Então eu consegui fazer esse método. E a reposição, quem me ensinou esse negócio de reposição foi o Alexandre Heider. Ele falou assim, eu não dou reposição de aula. Faltou. Por quê? Tem semanas que tem mês que tem 5 semanas. Então tem mês que você vai ter... Se sua aula é na quarta, terão 5 quarta-feiras para você ter aula. Então essa aula a mais não é cobrado. Porque teoricamente são 4 aulas por semana. Então essa semana a mais que você tem em alguns meses do ano é como se fosse uma reposição de aula que você faltou, vira faltar. E se você nunca faltou, você tem uma aula a mais. Pronto, acabou. E agora eu não dou reposição, eu tô, vamos dizer assim, em linha dura, cara. Porque, por isso que eu perdi muito aluno, né? Eu tinha 27 alunos, hoje eu tenho 2. Mas é opção, né, cara? Eu sou 98% artista plástico e venda de quadro. Eu sou 2% professor. Por quê? Porque é uma opção. Hoje eu enxergo que o meu maior fonte de renda é venda de quadro, não aula para aluno. Sim. A vantagem da aula para aluno é que você tem todo mês um salário fixo, né? Teoricamente. Sim. Você tem todo mês um saláriozinho fixo aí.
Sim, com certeza. Essa tentativa eu também fiz, de receber meio mês, porque final de ano, para todo mundo, ó, até falar aqui para os seus telespectadores aqui, para ficar ligado nisso, um artista, ele vive, come, bebe também no final do ano. É, Então, que eu, principalmente. a alegria de todo mundo é o final do ano, porque tem o 13º, tem férias, tem isso. E pro artista plástico é uma tristeza, porque, cara, eu procurava fazer rifa, colocava quadros com valor promocional, fazia um monte de coisa. Mas aí agora chegou nesse momento que eu me permiti ser profissional, como um professor de uma escola pública ou particular, que durante as férias recebe o seu devido repouso remunerado, né? Justíssimo. Porque a aula com o professor não é só aprendizagem. É também arte terapia, é o momento do cafezinho que você faz a fofoca com a colega ali, que você só vê na aula. É assim, é um momento relaxante, você aprende coisas novas, uma visão de mundo diferente. Porque o artista tem uma visão diferente do mundo na hora de aplicar na tela. Então, você não só aprende a coordenação motora de pintar, mas também a sua mente e sua visão. Não é isto? Sim, com certeza. É muito amplo, né? As possibilidades. E assim, é igual a uma academia. Quando você pode ter uma academia dentro de casa com os melhores aparelhos possíveis. Certo. Porém, você não tem o ambiente, o estímulo, os colegas, coisas que você tem lá, é igual a aula de artes. Eu tenho muitos alunos falando, André, eu não consigo pintar em casa, mas eu venho aqui, me dá um ânimo, me dá um vigor. Mas por quê? É uma energia que circula ali também naquele ambiente, que tem várias cabeças conectadas para o crescimento, né? E antenadas, compartilhando materiais, compartilhando ideias, compartilhando, sei lá, estilos, compartilhando. E eu acredito que cada lugar tem a sua energia. E isso contribui para que a pessoa, nossa, tenha mais ânimo. Então, a gente tem que valorizar isso também. André, você falou que pegou táxi para expor na praça. Eu já peguei lotação com os quadros embaixo do braço para expor na feira do Embu. Não sei se você sabe, eu sou do Embu das Artes. Sim. E na hora de ir embora, já peguei chuva na cabeça, meus quadros já foram assim com a enxurrada da água, assim, a água batendo assim. Choveu tanto que os quadros começaram a descer assim, ó. Nossa. Todos os cavaletes que eu colocava caíram, rasgou o quadro, enfim. Você já passou uns perrengues desse na praça ou não? Nossa, demais. De cair quadro e quebrar o quadro. E de a barraca voar com um excesso de vento. Nossa, cara, muitas e muitas coisas, muitas e muitas histórias. E realmente não era qualquer motorista que podia. Tinha um motorista que tinha uma doblô, que quando ele faltava, quando ele não estava trabalhando, cara, era um desespero para arrumar alguém. Eu já tirei colega de dentro da sauna, num clube, para poder ir lá me ajudar, que já estava tarde da noite, estava só eu lá na praça, mais ninguém, e eu tentando chamar alguém para levar cavalete, tela, barraca e tudo mais. Cara, é uma vida sofrida, né? Não é fácil, né? Tem um ditado que o pessoal fala assim, né? Que você tá bem e tal. O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu levei, ninguém viu, entendeu? O que acontece? Às vezes é fácil as pessoas julgarem um artista quando ele tá um pouco melhor de vida, né? Hoje eu tenho galeria, e não é fácil manter uma galeria, inclusive nem sei até quando eu vou conseguir manter uma galeria, porque o aluguel é caríssimo. Quando eu falo caríssimo, é caríssimo. É muito caro o aluguel de uma galeria. E eu não sei até quando eu vou manter, mas às vezes eu passo lá na praça pra visitar os colegas, aí o pessoal fala: "Ei, Jaime, tá rico? Tá rico, hein? Ficou rico. Agora você tá rico, rico é rico, não veio mais visitar a gente, não sei o quê. Veio visitar os pobres, não sei o quê." Mal sabe o sacrifício que é pra juntar. Você começa as migalhas assim pra poder juntar, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar funcionário, pagar um monte de coisa. E desses perrengues que você passou, agora você tá bem, né? Cara, hoje eu posso dizer que estou numa situação confortável, porque as encomendas de pintura, especialmente retrato, que é a minha área de maior assim, estudo e aprofundamento,
acaba que o que antes pingava, agora está de forma constante. Então, além das aulas, eu tenho constantemente encomendas. Por exemplo, esse mês eu tenho 4 encomendas para entregar e no próximo mês já tem uma. E isso sem fazer impulsionamento, porque a partir do momento que acaba todas as encomendas, eu faço um pouco de impulsionamento, pensa, o Brasil é enorme. Então, nem todos os artistas que existem conseguem suprir a demanda que tem. Uma dúvida, que eu dei umas dicas essa semana, eu e o Portela, eu também dei dica para quem não consegue vender suas obras e tal. Quanto que você investe em impulsionamento? Quando você viu que essa encomenda tá acabando, você não tem ateliê, você não tem galeria ao céu aberto, né? Na rua, no caso, você não tem ponto fixo. Você vai para o online. E quanto você investe no online e qual a taxa de conversão? Não sei se você manja dessas coisas. Tipo assim, eu atingi... Com essa campanha eu atingi 1.000 pessoas e a taxa de conversão foi 0,4, sei lá. De 1.000 pessoas, 4 pessoas encomendaram comigo. Você tem essa métrica, não? Então, eu faço da seguinte forma. Eu costumo impulsionar R$100, que seria, pode-se dizer, um valor mínimo que alcança de 15 a 20 mil pessoas. Porque eu pensei... 1% de 20 mil pessoas, que, né, não sei se são 200 pessoas, ou 2 mil. 2 mil. Não, peraí, desses 2 mil. Não, vixe. Por isso que eu fiz artes, não fiz exatas. Entende? Mas a questão eu faço esse impulsionamento durante 15 dias, por exemplo. E, cara, é certeza, durante esses 15 dias eu vou ser mostrado para 20 mil pessoas, no mínimo 5 pessoas vai interessar, no mínimo 3 vai fechar o negócio. 3 vai fechar o negócio que eu vou trabalhar o mês inteiro, porque o artista plástico não produz assim. Do dia para depende, né? Tem os diversos estilos, né? Tem estilos que a pessoa trabalha e faz um quadro em um dia, meio-dia. Então, mas... Então quem tá em casa, pensa assim... Você investiu R$100, alcançou 15 a 20 mil pessoas pelo Instagram. Instagram, né? Que é a rede social para fechar negócio. Aí dali você tem uma taxa de conversão de 3 pessoas em relação a 20 mil. Eu não sei a porcentagem que é isso, porque eu não sou matemático e eu não sei fazer essa conta de cabeça. E aí você tem uma noção. Mas aí você tá em casa se perguntando, mas é pouco? Tá, mas uma encomenda de um desses 3 pode ser um quadro de R$4 mil, pode ser um quadro de 5 mil, pode ser um quadro de 10 mil, pode ser um quadro de 1.500 que você faz em meio dia de serviço, pode ser um monte de coisa. Então, assim, você não tem que pensar em 20 mil, só fechou 3. Porque você não tem condições de fechar 20 pessoas no mês, você não fecha, você não pinta 20 quadros no mês, entendeu? Se você investisse R$2 mil em campanha no Instagram, você ia ter que falar um monte de não. Você ia falar assim, não tenho tempo, não tenho tempo. Então tem condições sim de vender pelo Instagram, trabalhando no orgânico e trabalhando no tráfego pago. Né? E é exatamente isso que você faz, fora o curso que você vende. Você tem curso online? Tenho curso online. E como é que tá? Então... Tá sendo muito bom, tá sendo um aprendizado. Eu nunca fui da área assim de online, né? Fui entrando a partir da pandemia. Aí eu comecei a montar meu curso online graças a um aluno que me incentivou, não, vai lá, você tem que ir, você não pode ficar, você tem que entrar no online. Aí depois eu conheci alguém mais profissional da área do marketing, onde nós fizemos uma sociedade e lançamos meu primeiro curso. Foi um sucesso, foi bom, vendeu, né, quase 80 alunos no primeiro. Aí depois ele falou, não, então vamos lançar um segundo. Aí lançamos o segundo depois de 6 meses. Foi bom também, fechado, né? Agora a gente está com um curso aberto, que não fecha as inscrições, né? Tá lá, fica lá para quem quiser entrar a qualquer momento, pode acessar. Então, tá sendo bom. Só que é tudo aprendizado. No primeiro curso e no primeiro e segundo lançamento, eu dei monitoria. Eu percebi que a monitoria toma muito do tempo da gente. Porque você tem que ter um tempo para corrigir, para orientar os alunos. É quase como uma aula presencial também. Só que você tem mais flexibilidade de horário. Então a gente já está tomando um pouco mais de cuidado com esses lançamentos, com monitoria. A gente lançou um 100 monitoria com valor mais acessível para ver como é que é a aceitação da galera. Então
Está sendo um aprendizado, mas está sendo muito bom. Assim, está prestes. Os meus alunos falam que tem até medo de eu parar de dar aula presencial. Pode ser que isso aconteça. Tá equivalendo com a aula presencial? Ou... Tá praticamente, tá chegando lá, tá alcançando. É tanto que eu dava aula mais dias, depois dos lançamentos do curso, eu diminuí os dias de aula. Para o ano que vem é provável que eu já tire mais um dia. E quando você tira férias, você viaja? Geralmente sim. Como eu tenho galeria, eu não consigo viajar para lugar nenhum. Enfim, porque assim, ó, quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tá? Então, quando eu tô com muito dinheiro, quer dizer, entrou uma grana legal, porque eu vendi legal, eu tenho que repor os quadros na loja, eu tenho que fazer encomenda, eu tenho que fazer... Quando eu tô sem encomenda nenhuma e sem quadro na loja, sem vender, eu tô sem grana, quer dizer... A vida de artista não é fácil, cara. Tem que ter um bom planejamento financeiro. Eu tô vendo um negócio aqui no seu Instagram que são os destaques. França 2018, Louvre. Conta essa história aí. Cara, isso aí, quando você falou você viaja, eu pensei nisso, né? É legal a gente desenvolver uma viagem que a gente possa trabalhar na viagem. Em 2018, eu fui convidado para fazer uma exposição no Museu do Louvre. No Carrossel. No Carrossel, isso mesmo, Carrossel do Louvre. Aí eu fiz rifa, né, para os alunos ajudaram e tudo mais. E fui, me inscrevi e parcelei em 10. Tem gente que pensa que expor no Carrossel do Louvre é o fim do mundo. Para quem está vendo, não é. Se você tem o investimento ali para pagar, que geralmente você é convidado, mas você tem que pagar um valor para expor, né? Mas o legal disso tudo é que no decorrer disso apareceu um convite para me expor numa cidade vizinha de Paris, cidade mais de interior. Tá. E aí esse convite, assim, eles me davam a hospedagem. Aí, cara, foi o máximo. A gente ficou praticamente um mês lá na França, onde a gente ganhou hospedagem, o que é muito caro. Fizemos uma exposição lá, levamos um monte de quadro. Deu o maior trabalho de levar aqueles quadros no aeroporto. Vendemos alguns quadros. O melhor de tudo é porque quando você vende um quadro no exterior, você vende 5, 6 vezes o valor da sua moeda. Sim. Então, se para a gente é R$500, lá vai ser 500 euros. Dólares, por exemplo, euros, né? Foi na época. Então, o que, sabe... Mesmo que, vamos supor, então eu vou colocar mais barato, eu vou colocar 300 euros, vezes 5, já vai dar mais o valor do que é vendido aqui. Entendi. Então, isso foi uma coisa boa. Se tiver uma possibilidade de um contato para expor lá, e assim, tiver essa questão da hospedagem, cara, o negócio flui, que foi o que aconteceu. E além disso, nós ainda ganhamos, né, como é que fala? Um patrocínio para as viagens, que foi eu, minha esposa e meu filho. Então, da minha esposa e meu filho, eu ganhei as passagens, ida e volta, paguei só a minha. Então, ficou lindo. Foi uma viagem ótima, de aprendizado, assim, fantástico. Acho que devia ser lei. Todo artista tinha que ter, sei lá, 50% de desconto para poder ir lá na França, lá em Paris, visitar o Museu do Louvre, visitar aqueles lugares lá, pelo menos uma vez na sua vida, porque aquilo não tem preço, cara. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta pinga-fogo. Eu sempre fui crítico dessa questão de Carrossel do Louvre. Eu sempre fui crítico. Porque assim, é uma exposição paga. Eu não gosto de fazer exposição paga. Porque mostra que qualquer um entra. Teoricamente, qualquer um entra. Na minha cabeça, tá? Na minha ignorância. Tá? Não sei se... vamos dizer assim, vamos ver se você entende. A dona... Fernanda Manuela, que mora num condomínio com uma casa que tem 3.000 metros quadrados, está fazendo um curso de pintura, tem 3 meses de curso, produziu 4 quadros e ela quer expor no Carrossel do Louvre. Ela vai e paga lá R$5.000, sei lá quanto que é para pagar, e tem as passagens, o marido pagou e tal, e ela foi. Não estou dizendo que ela não possa ir, não estou dizendo que ela não tem esse direito, mas ela foi. Mas ela, teoricamente, não é uma artista profissional. Então, assim, teoricamente, o dinheiro... o dinheiro fez a curadoria. Não foi uma questão de quem foram artistas selecionados a dedos, tal. Você sabe, mas não sei se é assim que funciona, tá? Você que vai me falar. Se é assim que funciona, você foi mesmo assim, para ter a experiência... assim, eu vou unir o útil ao agradável. Eu sei que
vou expor com pessoas de outros níveis de trabalho, esse perfil que eu acabei de falar, mas eu vou ter uma experiência de vida, vou conhecer o berço da arte ocidental, eu vou levar minha esposa, meu filho, tal, e vou ter uma experiência de vida? Ou você foi com a cabeça de que não, realmente eu vou expor no Louvre e isso vai mudar minha vida, eu vou vender muito lá, tal. Qual que foi o seu pensamento na época? Foi a primeira opção? Eu vou aproveitar o útil e o agradável? Na verdade, foi assim, quando eu fui, cara, eu fui mais realização de um sonho. Eu estava indo expor na França e não estava pensando muito nas questões se é justo, se não era. Eu peguei a oportunidade e agarrei. Hoje, eu vejo que tem muita gente até que se lucra muito no lombo de muito artista, né? Isso é a verdade. Tem uma certa exploração do artista, né? Fica num espaço mínimo, pagando um valor máximo, e a pessoa que é o responsável embolsa muito com isso. Porém, no meu caso, foi muito bom, cara, porque assim, eu sabia dessa questão, falava, não, se eu tô indo, mas não é assim da forma que eu imaginei. Qualquer um, igual você disse, um que tivesse pintado seu segundo quadro, tivesse pago, estava aqui expondo também. Mas o legal é o que isso te gera. O que isso te traz de retorno. E para mim foi muito bom, porque além da exposição em si, teve o contato, né, com o museu do Louvre, que é fantástico, com os outros museus, o Museu d'Orsay, que fica lá perto, que é fantástico, com as várias obras, com o contato com Montmartre, que é o bairro dos boêmios lá, impressionistas, Van Gogh, Cézanne e companhia. Então, tudo isso, cara, foi demais. Só que a sociedade não sabe dessa questão do pago ou não pago. A sociedade só vê expôs do Louvre. Ela nem se liga que está escrito Carrossel do Louvre, mas para ela foi expor Louvre maior. Pra você ter uma ideia, aconteceu, vou compartilhar com você um negócio aqui para você ver como que acontecem as coisas. Quando eu expus no Louvre, que eu voltei, né, até entre os que estavam lá, eu fui premiado e tudo mais. Cara, eu fui em 4 emissoras de televisão, eu saí no G1, saí não sei quantos jornal, os alunos aumentaram assim, fez um foguete. E agora, isso que eu expus um Louvre pago lá no Museu do Louvre. Agora eu fiz uma exposição aqui, na Casa da Cultura, mandei release para as 4 emissoras, foram 17 quadros, 17, alguns com molduras artesanais, com investimento de R$1.000 por moldura. Cara, sabe o que deu? Ninguém, não foi o secretário de Cultura, não apareceu, eles não mostraram nem na vietinha lá que fala assim, ó, exposição na Casa da Cultura do André Maurício nessa data, nem isso apareceu. Aí, cara, a gente se fala, nossa... E se a gente entra no jogo, a gente tem que jogar o jogo também da coisa, entendeu? Então serviu como um excelente marketing pessoal, mesmo expondo no Carrossel do Louvre, que é uma exposição paga com pessoas que talvez não teriam vivência suficiente para estar lá, mas estão, tal. Foi um excelente marketing pessoal para você. Foi, na época foi um foguete, assim, pode-se dizer que um divisor de águas. Tá vendo como eu falei que eu estava errado? Que eu julguei, que eu era contra, sem saber o contexto? Então, assim, a gente julga muita coisa pela capa. Então, eu sempre falei, eu não vou trabalhar em exposição paga, eu não vou levar meus trabalhos em exposição paga, mas, sei lá, já recebi proposta de cruzeiro, navio, sim. E se eu tivesse pago, e tivesse ido, tivesse vendido muito, a gente nunca sabe. Então, a gente tem que parar de ser preconceituoso e começar a analisar a coisa com uma visão mais globalizada da coisa, sei lá. Tem que testar, né? A gente vai percebendo. Por exemplo, eu tive outra participação de uma exposição paga que você, né, pagava, expunha num lugar bacana, lá perto da Avenida Paulista, lá em São Paulo, e que não virou em nada para mim. Eu não recebi nem um certificado assim, impresso, né? Eu recebi ele digital, falaram que eu fui premiado, não veio medalha até hoje, né? Então, tem as pessoas, né, que pode-se dizer, não vou dizer que se aproveita, mas vou dizer que é oportunidade, cada um tem o seu modelo de negócio, e elas estão lá... Eu chamo de atravessador. Gerando espaço para outras pessoas. E elas, se elas venderem ou não,
não faz tanta diferença, porque o dela já está garantido, né? Ela teve com a inscrição dessa pessoa para participar nessa exposição. O certo é a gente fazer uma certa análise pesquisar, antes de né? participar, para pensar, nossa, o que que pode, quais são os contatos, o que que pode trazer para mim. Você sabe hoje o custo para ir para o Carrossel do Louvre, se hospedar, em grana, quanto seria hoje? Cara, hoje tá tudo muito caro, né? Para você expor no Louvre, se hospedar, pagar a inscrição, vai ser no mínimo aí uns 15 mil reais, cara, você vai gastar. No mínimo. O marketing tem que funcionar muito. Mas, ó, se É, alguém quiser me convidar pro Carrossel do Louvre, eu vou, tá? Eu dou um jeito, vou fazer umas rifas, vou fazer um vaquinha online, vou fazer um monte de coisa, vou parcelar as passagens 10 vezes no cartão e eu vou levar minha esposa. Filha não dá, porque a filha tem que ficar em casa cuidando do filho dela e tal. Mas eu vou, tá, pessoal? Vou, filmo tudo, transformo em vídeo pro YouTube e com a ajuda de todo mundo. E você que tá assistindo agora, dá pause agora e fala aí, ó. Você artista, você iria pro Carrossel do Louvre se te convidasse, pagando esse valor aí? Qual a sua opinião? Deixa nos comentários. entendi. Voltamos aqui. Você recebeu algum prêmio de lá, não? Então, no Carrossel do Louvre eu recebi a medalha de prata. Tá. E aí é bacana porque nessas oportunidades, mesmo que seja alguma coisa assim, que alguns chamam de prostituição no mundo da arte e tudo mais, né? O que acontece, a gente tem que ficar atento ao tipo de trabalho que a gente produz, porque ele pode também trazer um retorno, a gente tem que ficar antenado. Na época, eu fiz um trabalho que foi muito bem aceito, né, pelos jurados de lá, até que foi premiado, eles falaram que poderia até ter atingido a medalha de ouro, mas não vou entrar nessa questão. O legal foi que o pessoal gostou muito, a imprensa gostou muito, divulgou, aí esse trabalho eu vendi também por um valor superior ao valor que eu paguei para que eu pudesse ser inscrito. Então foi assim, Teve lucro. teve um saldo positivo muito grande, além da bagagem cultural que foi traga, né? Que não, isso não tem valor. Isso não tem valor, é inestimável. Uma viagem pra França pra conhecer. Eu nunca saí do Brasil. Eu sou um artista ainda frustrado com essa relação de coisa internacional. Eu nunca saí do Brasil. Eu trabalho muito, descanso pouco, viajo pouco, faço tudo pouco. Pago muita coisa. Eu acho que eu tenho que repensar minha vida e deixar minha vida um pouco mais simples. Trabalhar menos, ganhar menos e pagar menos e viver mais. Mas, enfim, isso eu tô aprendendo com a idade, né? Pretendo um dia viajar pra fora. O meu sonho é ir pra Itália, né? Conhecer a Itália, né? Porque as ruas, enfim, aonde foi o berço do Renascimento, né? Florença, enfim. Esse é um dos sonhos. Mas também o Museu do Louvre é uma viagem imperdível. Tô olhando seus trabalhos aqui no Instagram, eu tô sempre virando o rosto aqui pra cá, pessoal. Não é falta de respeito com o convidado, não. Eu tô olhando. Você teve coragem de fazer um autorretrato? Não fiz autorretrato, não. Fiz um de desenho, eu acho, na época. Ah, tá. É que você posou aqui. Eu falei, cara, isso aqui é um retrato. Tá tão bem feito. Cara, seu trabalho do Senna aqui tá maravilhoso, cara. Tá assim. Enfim, eu acho que tá. Você sempre se supera. Você tem essa noção de estar sempre se superando no próximo trabalho. Esse tem que sempre ser melhor do que o anterior. Ou você acha que você já chegou num nível assim que tem poucas coisas para aprender? O que você acha? Cara, eu acho que tem muita coisa para aprender, porque todo quadro que eu pinto, igual esse mesmo do Ayrton Senna, né? Que foi um que na época eu achei, nossa, tá muito bom e tudo mais. Aí passa 2, 3 dias, você vai olhar mais, nossa, esse aqui eu poderia melhorar nisso aqui, esse aqui, essa parte aqui eu poderia ajustar um pouco mais, de repente, sabe? E o legal, eu acho que é justamente isso. A gente tá sempre procurando. Eu costumo dizer para os meus alunos, ó, se você atinge um patamar e acha que não tem mais nada a aprender, a partir desse momento você parou de crescer, ou seja, você é quase um deus na Terra e você não precisa de mais nada. Verdade. Você só precisa vender. Então a gente está sempre aprimorando, né? Uma pergunta, pinga-fogo aqui. O que é uma pergunta pinga-fogo? Uma pergunta bem indiscreta. Por que você não pôs o Marlboro na roupa do Ayrton Senna?
Ah, não, nessa aí eu fiz duas. Eu Tá. fiz duas versões dele. Na primeira, eu pensei assim, eu não quero. Houve duas coisas, na verdade, Não né? A ideia quero de fazer propaganda de cigarro. duas coisas. A primeira é que eu não queria fazer propaganda nenhuma. Eu só não pus o Marlboro, mas eu também não pus nenhum outro nome. Tá. Eu fiz duas versões dele. É. Por essa questão de não fazer propaganda para ninguém, que eu queria retratar o Ayrton como ele era, indiferente, Ah. e por causa da dificuldade. Falei, nossa, vamos fazer essas letras todas? Tá louco? Isso vai dar muito trabalho. Aí eu fiz um segundo, e no segundo eu coloquei todas as letras, todas as propagandas, coloquei tudo. Na segunda versão, que foi a última que tá no topo lá do meu Instagram. Mas não tem o Marlboro. Não tem, não? Não. Tem tudo aí. Tem Não, tudo. Tudo não. que tinha na foto, eu coloquei. Então, a foto que você pegou como modelo, apagaram digitalmente o Marlboro. Porque o símbolo é certinho do Marlboro, só que tá sem a marca e só tá a coisinha do Marlboro. Porque eu tô falando, eu pintei esses dias aí, ano passado. Pintei Entendi. um Fórmula 1 enorme e coloquei Marlboro, não sei o que, porque é Marlboro, mas se escreve Marlboro. Eu acho que às vezes é porque você tá vendo a primeira versão aí. Tô vendo sua última foto. A última? Tô vendo a última foto. Tá todos os Boss, Honda, não sei o que, Shell, Nacional. E não tem o Marlboro. Não... Então talvez na foto então alguém tirou na edição. Na edição alguém... Mas não faz falta não, porque cigarro não faz... Na minha opinião, cigarro não faz bem pra ninguém. Só pro cara que fabrica. Mas esse... Desculpa a minha ignorância. Deixa eu abrir o quadro aqui, ó. Com um pouco pintando o retrato do maior homem que pisou na Terra. O resultado ficou... Bom, na minha opinião, o maior homem que pisou na Terra foi Jesus. Mas esse Jesus tá muito assim... Na minha opinião... Pô, cara, eu já vi esse cara. Conheço esse cara de algum lugar. Acho que eu encontrei com ele ali fazendo compra, sei lá. Ele tá muito... humano, né? Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Ele tá muito humanizado, não tá idealizado. Sempre o Jesus que o pessoal pinta é um Jesus idealizado, com cabelos maravilhosos, com olhos claros, não sei o que e tal. Esse modelo você tirou da internet? Alguém que você conhece ou você criou? Cara, esse Jesus eu tirei... Ele, na verdade, é o ator Jonathan Roumie. Tá. Esse Jonathan Roumie, ele é o ator que interpreta o Jesus na série The Chosen. E tá sendo muito bacana e que eu me inspirei muito, porque eu vi exatamente isso que você descreveu. Um Jesus acessível, um Jesus humano, um Jesus, né? Ninguém nunca sabe como foi Jesus exatamente, a gente imagina, né? Eu já pintei, eu acho que uns 40 Jesus, cada um diferente, né? Eu já pintei até Jesus de olho azul. Então, com certeza, esse até agora, ao meu ver, segundo os estudos de inteligência artificial, cruzamento de dados com pessoas da época, esse seria uma pessoa mais provável, próxima de um Jesus, diferente daquele Jesus hollywoodiano, de olhos azuis, malhadão, né, cabelo liso, né? Sim, que o cabelo dele tem mais tratamento do que mulher que vai sair. Isso mesmo. E esse é o Jesus que eu tinha que escolher um retrato para o meu curso online. Tá. Né? Aí eu falei, vou escolher esse, que aí eu faço o passo a passo dele completo, e até porque apresenta muitas peculiaridades que são necessárias de aprendizado, como cabelo, barba, tecido, textura, essas coisas. Posso errar feio agora, eu posso errar feio, hein? Porque a gente erra. Tô olhando sua paleta aqui do Jesus, e pelas cores que eu estou observando, pelo terra ali, preto e tal, eu acredito que você não trabalha com acrylex. Acho que é Corfix. Quais tintas você usa? Hoje eu trabalho com Corfix e uso uma paleta especial para encomendas, né, com tintas importadas, da Winsor & Newton e da Rembrandt, principalmente. Esse Jesus especificamente você usou qual? Esse Jesus foi tudo Corfix, porque como foi para o curso online, aí tinha que ser com materiais acessíveis para os alunos. Porque eu tô vendo, acho que terra de cena natural, não sei se alterou, enfim, terra de cena queimada, ou... E são cores que, para acrylex, elas mudam demais. Eu não consigo me adaptar com acrylex. Rembrandt eu comprei caro para um
Meu Deus, é muito caro. Não sei se você viu no meu canal, eu faço muito review de tinta importada. Uhum. Eu tenho ainda a Grambling pra fazer. Eu tenho um monte de tinta importada pra fazer review, mas eu não tenho tempo. É aquela coisa, né? Você tem um monte de coisa pra fazer, você vai priorizando. Aqui agora eu tô numa entrevista. O vídeo da semana é entrevista, não vai ser teste de tinta. Eu tenho que voltar a fazer tutorial de pintura. Você tem um canal no YouTube? Tenho um canal no YouTube. No começo eu criei muitos tutoriais, que eu tinha mais tempo, aí hoje eu tô dessa forma, não tenho mais tempo de gravar e ficar, né, conciliar com encomenda, conciliar com aulas. O que eu estou tentando fazer é pegar a autorização das pessoas que encomendam para demonstrar esse passo a passo gravado. Aproveitar que tá fazendo, né? Eu faço uns vidinhos rápidos assim, põe no Instagram. Mas pro YouTube também não tô conseguindo fazer passo a passo, não estou conseguindo fazer. Enfim, outra coisa, né? O YouTube mudou demais, né? Antigamente eu recebia todo mês do YouTube com os AdSense, né? Eu recebia 700, 800 reais por mês do YouTube. Agora eu recebo a cada 5 meses 700 reais. Quer dizer, não sei se você já recebeu do YouTube alguma coisa, mas... Sim. Mas caiu demais. Realmente está cada vez mais exigente, né? E para que a coisa fique sempre sendo mostrada, para o algoritmo reconhecer, tem que aumentar o fluxo, né? Tem que aumentar de 3 a 4 vezes por semana. E como que a gente vai produzir tanto? Então, eu acredito que o YouTube é um investimento a longo prazo que tem que ser colocado bastante conteúdo, mas para isso a gente tem que ter o que eu chamo de costas quentes. Quem tem as costas quentes para produzir conteúdo para o YouTube durante 2 meses sem preocupar com aluguel, sem preocupar com outras despesas, né? Porque aí daria para dar um... Eu tenho certeza que se eu colocasse passo a passo toda semana no YouTube, eu teria muito mais sucesso, mas esse sucesso se reverteria a quê? R$1.000 por mês? 1.500 no máximo? Quer dizer, valeria a pena? Pô, não vale a pena. O YouTube, infelizmente, financeiramente, a gente ainda existe no YouTube por conta das pessoas que a gente quer ajudar. Sim, é verdade. Mas falta muito reconhecimento, falta reconhecimento demais. Porque às vezes você coloca um conteúdo rico, você coloca, por exemplo, essa entrevista maravilhosa que a gente está fazendo aqui, e pessoas, ela não fala, nossa, que entrevista maravilhosa. Ah, chama o Raimundo das Couve para entrevistar também. Ah, já pedi várias vezes. Quando você vai testar a tinta tal? Por que você não volta a fazer passo a passo? Quer dizer, de vez a pessoa elogiar, dar um joinha, desse conteúdo que ela está assistindo, não. Ela fica sempre querendo mais, nunca está satisfeito. Isso às vezes desanima, mas a gente continua aqui. Eu vi que você trabalha com muito figurativo, você adora figurativo, certo? Uhum. Qual o tema que você não gosta de pintar de jeito nenhum? Cara, eu gosto de tudo um pouco, mas uma coisa que me estressa, assim, pode-se dizer, é casario. Nossa, me dá uma canseira ficar fazendo quadradinho, janelinha, telha. Aquilo lá, pra mim, eu já fiz algumas, assim, de encomenda e foi uma coisa, assim, bem chata pra mim, sabe? Eu fiz porque é obrigação, assim, em termos de encomenda. Se aparecer, eu faço com muito gosto. Tá. Só que se puder escolher, eu prefiro não fazer. A sua área que você se considera melhor nas artes plásticas é no retrato? É no retrato. É porque é a área que eu mais dediquei, mais estudei, as pinturas que eu mais fiz em quantidade foi retrato, e captar a alma humana, captar o semblante, para mim é um desafio. Cada pessoa retratar o que a pessoa está sentindo pelas cores, pelo gesto, pelas pinceladas, então... E no ateliê, dando aula, não sei se você se recorda, mas tem algum quadro assim que o aluno chegou e falou, quero pintar isso aqui, aí você olhou pro aluno, pelo grau que o aluno tá, pelo trabalho que vai te dar como professor, você teve que negar? Teve algum tema assim? Cara, eu não nego nada para nenhum aluno, mas eu deixo bem claro. Cada um é livre para escolher, mas ele é escravo da sua escolha. Porque eu não pinto para o aluno.
ele vai estar ciente que ele vai sofrer com as dificuldades. O que já aconteceu foi a pessoa, às vezes, nossa, realmente, você falou que era difícil, porque às vezes a gente é ingênuo, não é que a gente quer, é porque a gente é ingênuo, a gente não sabe da dificuldade que traz aqui, ele escolhe. Tá. Ao invés de, por exemplo, a pessoa quer aprender a pintar felino, ao invés dela escolher o rosto de um leão, ela vai escolher 2 leões, o leão, a leoa e 2 filhotes numa selva de fundo com pôr do sol. O ideal para quem está começando é fazer só o rosto do leão, né? Claro. Aí se a pessoa escolhe algo muito complexo, eu deixo escolher e sou muito claro, eu tento ser o mais claro possível com a pessoa. Eu falo, olha, isso é muito complexo, é como se você fosse começar, e eu sempre faço comparações, é como se você fosse começar no atletismo e de cara pegasse uma prova aí de corrida com o Usain Bolt. Eu procuro comparar de alguma forma. Ou então, se você fosse, né, começar na natação e te colocasse do lado do Michael Phelps para você nadar. Então, é uma coisa que a gente sabe que o resultado não vai ser tão... E outra, pode gerar um certo assim, não, um sentimento de não consigo, Desanima ou a um pessoa. sentimento de desânimo. Então, eu deixo bem claro, você vai conseguir? Vai, mas vai ser complexo, vai ser demorado, eu vou te ensinar o passo a passo, você vai conseguir. Tá disposto a pagar esse preço? Mas se a pessoa, né, tiver, ela já passou por isso já. Ó, já aconteceu uma vez comigo de uma aluna que desenhava mal. A gente sabe que tem alunos que desenham mal, não tem jeito. E eu falei, ó, faz exercício em casa, me traz toda semana 15 desenhos, você vai observar os objetos que estão na sua volta, na sua casa, controle remoto, sua TV, seu sofá, sua estante. Começa a desenhar a mão livre, desenho de observação, e traz pra mim, eu quero que você comece a treinar. Aí vinha em casa, voltava de casa com os desenhos, aí tinha desenho de olho, boca, nariz. Eu falei, mas o que é isso? Eu tô treinando. Eu falei, mas você viu isso em algum lugar? Não, eu imaginei. Eu falei, não foi o que eu te pedi. Mas o meu próximo quadro vai ser a Santa Ceia. Eu falei, então eu vou pintar pra você. Minha Santa Ceia, vou te cobrar uns 5 mil reais. Que eu vou pintar, você que vai assinar. É isso que você quer? Porque quem vai terminar, quem vai fazer o quadro... na época eu cobrava isso pra uma Santa Ceia. Falei, então eu vou fazer a Santa Ceia pra você. Porque você vai começar... já teve aluno que eu cheguei assim e falei assim, ó... eu cheguei a pintar o rosto inteiro de uma onça. Eu mapeei, eu falo que é mapear. Eu dei aquela blocagem do rosto da onça. Falei, agora você continua a blocar desse lado aqui, a mapear desse lado aqui, que aqui eu já mexi. Quando eu voltei, o aluno pintou de branco tudinho que eu tinha feito. Tudo que eu tinha feito pintou de branco. Eu falei, mas o que é isso? Eu, não, achei que tava errado, tô refazendo. Achei que tava... sabe, é umas loucuras assim. Eu falei, gente, não é possível, é pegadinha do Faustão, de algum coisa. Sim. E essa aluna queria pintar a Santa Ceia. Eu falei, infelizmente, Santa Ceia a gente não vai fazer. Você não tá no nível da Santa Ceia. Você quer fazer? Faz um apóstolo. Faz o Jesus. Vamos fazer o Jesus? Só o Jesus? Bem de close assim, pega um Jesus, tal. Se for bem, vai para um outro, vai para uma outra cena. Jesus no Monte das Oliveiras, não sei o quê. Vai começando a trabalhar e depois a gente vai pra Santa... Não, quero a Santa Ceia. Eu falei, então, tchau. Não tive jeito, porque... um aluno que está iniciando e não sabe desenhar nada, não tem condições de fazer uma Santa Ceia. Tem, André? Não, com certeza. O ideal, o difícil para a gente é porque tem um senso comum, no geral, isso eu vou falar com bastante seriedade, porque isso é um pensamento equivocado, no qual a pessoa pensa que preciso de um dom, ou vou me sentar em frente a um cavalete, magicamente... Vai acontecer. De uma forma assim especial, eu começo a ter inspiração divina e começo a pintar bem. E não é bem assim, é com estudo. É com estudo maçante, contínuo, e se você quer aprender, tem que fazer o beabá. Não dá para fazer uma escolha de algo muito complexo, porque pode gerar, então cabe a gente, eu já cometi muitos erros assim no começo, de aceitar tudo, porque no começo a gente tá com aquela necessidade, nossa, eu preciso de aluno, eu preciso disso, mas agora eu vejo que não, é preciso deixar bem claro, olha, isso aqui tem esse grau de dificuldade e se você não conseguir, você vai tentar de novo e vai tentar de novo, mas se você está escolhendo isso, você tem que arcar com essa decisão de que vai ter muita dificuldade do que se você fizesse todo o processo passo a passo do aprendizado. Lidar com o aluno não é fácil, cara. E tem que ter... Para dar aula tem que ter dom. Não é só o dom da arte, assim, mas tem o dom da paciência.
Isso é verdade. Tem que ter muito Tem que ter muita paciência jogo de mesmo. cintura, porque uma frase... Eu acho que eu perdi um aluno uma vez, eu juro por Deus, eu tinha um aluno muito bom, muito bom. Gostava muito dele. Ele tava pintando os Vingadores. Nossa, um aluno professor de matemática, eu gostava muito dele. Gosto, né? Enfim. Aí ele tava lá, tal. A gente ficou pintando os Vingadores durante 6 meses. Terminamos o quadro dos Vingadores. Vingadores 1, Thor com martelo, Homem de Ferro, não sei o que, tal. Eu falei, pô, o quadro ficou legal. E ele se esforçou. Ele pintou, eu ia lá só retocava. Eu não pintei o quadro pra ele, não. Aí na hora de assinar, pô, ele assinou enorme no quadro assim. Aí eu falei alguma coisa, não lembro a besteira que eu falei. Cara, acho que você errou a assinatura. A assinatura não pode ser desse tamanho. Ele pôs 3 nomes, tipo o nome do meio, o sobrenome, não sei o quê. Aí ele não gostou do meu comentário. Depois de 6 meses fazendo um quadro, apagou a assinatura com raiva, assinou de novo e depois não voltou mais pra aula. Quer dizer, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande com o aluno, né? Porque o aluno vê o professor de um jeito. E às vezes uma palavra sua pode desmotivar ele pro resto da vida. É isso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E compreender, igual, por exemplo, que a gente passou por isso, mas às vezes a gente esquece. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pintar, eu lembro que a Marisa me falou o seguinte, você põe esse verde aqui, na época era o verde VCE. Tá. Toma cuidado com esse verde, porque... E aí ela virou virou as costas. Quando ela voltou, eu já vi o olho dela regalando. Nossa, você passou muito, não era esse tanto. Aí ela veio com o papel higiênico todo, cuidado, ela tirando o excesso, porque eu tinha, né, bagunçado todo o quadro. Tá. Então, a forma como que a gente lida com os erros das pessoas que estão aprendendo também pode ser decisiva, né? Porque a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Eu aprendi que a gente precisa ter sempre... O meu professor me ensinou isso. Por isso que eu falo que eu tive sorte de ter bons professores. O Colei me ensinou o seguinte, quando você for ver o trabalho de algum aluno, procure identificar os pontos positivos primeiro, veja esses pontos positivos, elogie esses pontos positivos e depois fale dos pontos que precisam ser melhorados. Porque assim você reconhece aquilo que foi bom e aí em seguida você dá um feedback. Se você der um feedback direto, a pessoa às vezes se sente, nossa, mas eu fiquei aqui 2 horas, não fiz nada que presta, né? Então esse ensinamento foi muito bom. É tanto que eu tenho alunos que fazem aula comigo há 5 anos, 4 anos, que eles já sabem, eles falam assim, André, eu sei, pode falar, tá muito bom, ficou legal essa parte, mas, aí eles me falam, vai direto no mas aqui precisa arrumar. Então, alunos que estão comigo há muito tempo já perceberam isso e eles já me cobram, não, já pode ir direto no mas, não precisa me falar, né? Entendeu? Então, é bacana ir criando esse crescimento junto com os alunos, que tem uns também que você pode falar diretamente, tem uns que você tem que ir mais suave. Fui fazer aula com o Alexandre Heider. Aí eu já pinto paisagem, mas eu pinto minhas paisagens mal feitas aí. Enfim. Aí na aula tinha um IP amarelo. Nossa, esse é o meu medo, o IP amarelo. Aí eu falei, vamos fazer esse quadro aqui e tal. Ele falou, vamos, começa aí e tal. Comecei e tal. Chegou na hora de IP, ele não vinha. Ele tava lá atendendo lá o outro aluno, aí depois pro outro aluno. Eu queria ver ele fazer o IP. Eu falei, quer saber? Vou fazer o IP aqui. Fiz o IP amarelo. Ele chegou, olhou. Você nunca fez um IP amarelo, né? Eu já tinha feito, mas eu falei não. Aí ele, percebe-se. E não sentou e arrumou meu IP amarelo. Foi fazer outra coisa lá, não sei o que. Falei, nossa. Aí eu tive uma aula online com ele aí, esses dias aí, acho que uns meses atrás, de um IP amarelo. Meu, que aula maravilhosa. Esse é um dos tópicos, um dos temas que eu mais gosto de fazer e os que eu tenho mais dificuldade. Fora flores, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer flor. No meu curso, vinha muito aluno com a revistinha do Douglas Fraschetti falando assim, eu quero pintar essa flor. Já aconteceu isso com você? Nossa, até hoje, né? Ainda. E você faz, não? Não, eu mostro para o aluno, apresento a possibilidade dele fazer e apresento outras possibilidades. Falo, você pode também olhar numa foto de uma flor de verdade e tentar produzir, porque essa produção é uma criação, é um trabalho mais do artista, que não é necessariamente a flor como ela é. Você porque vai aprender como é a flor. É um estilo, né? É uma pincelada só, tal. Isso. Então eu faço. É aquilo que eu digo, eu não restringo o aluno.
mas eu apresento possibilidades também, mostro as diferenças para que ele faça a escolha. Mas teve uma época que eu tive que esconder um cesto de girassóis, porque assim, uma aluna veio e fez um girassóis amarelo. E outra aluna, nossa, que bonito, eu quero pintar esses girassóis do frasquete também. Aí foi e pintou de novo, o mesmo quadro. Aí outra aluna viu e gostou também, nossa, eu também quero pintar esse quadro. Aí eu escondi a referência. Aí a pessoa perguntou, cadê? Você não tem? Eu falei, nossa, não sei, cadê? Sumiu. Sumiu. Então, às vezes a gente cansa, né, realmente. Mas assim, eu deixo livre, sabe, para escolher. Mas eu apresento algumas possibilidades, eu tento trazer argumentos para que a pessoa reflita também em outras formas, de repente pegar uma foto e transformar em uma pintura para ter o girassol dela, ao invés de pegar um girassol de um estilo já específico. A não ser que ela queira como aprendizado, né, como método para poder gravar assim e ter mais recursos para na hora que ela pintar uma foto, ela saber, a foto mesmo real, saber ter esses recursos para poder aplicar no trabalho dela. André, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo. A gente conversou bastante, mais de 1h e 15 minutos de conversa. Nem parece que passou tudo isso, né? O tempo passa rápido. Falando do que a gente ama, do que a gente gosta, a gente nem se dá conta. Se você tiver alguma coisa para falar, se for algum projeto seu futuro, alguma coisa que você queira falar, alguma dica para iniciante, qualquer coisa, o microfone está aberto para você. O momento é agora. Cara, eu vou falar um pouco da intenção. A intenção é a mais importante de tudo. Eu tenho no meu ateliê um papel preto onde tem colado algumas sementes. Semente de laranja, semente de manga. E aí eu falo o seguinte, essa semente, ela só vai gerar e virar uma árvore frutífera e dar inúmeros frutos. Por exemplo, uma semente de manga, para quem mora no interior sabe, se você joga ela no chão, não precisa nem enterrar. Ela nasce ali, ó. Só que ela precisa passar por ventos, chuva, sol escaldante, sabe? Alguém tem que ir lá amarrar um pau nela aqui e pôr um esteio aqui para ela firmar reta. Depois vem a poda, alguém vai podar. Ou seja, tem todos esses processos para o crescimento. E não fuja desses processos, você que está começando, né? Não fuja desses processos, desse crescimento, não fuja das adversidades, das dificuldades. Você teve as suas dificuldades, eu tive a minha. Todos que são artistas hoje, que já conseguem viver da sua arte, o que já é uma bênção, são assim porque tiveram essa intenção. Então a intenção gera tudo. Por exemplo, se duas pessoas se encontram, elas têm a intenção de ganhar dinheiro fácil. Aí isso atrai pessoas. Vamos supor, eu tenho a intenção de ganhar dinheiro fácil, você mora aqui na minha cidade, você também tem a intenção de ganhar dinheiro fácil. Nós vamos nos atrair e nós vamos começar a bolar um plano para ter um dinheiro fácil. E nós vamos pensar, como que a gente pode, de repente, entrar na casa de alguém ou planejar um golpe? Tá. E aí nós vamos dar um golpe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tudo começa com a intenção, porque a partir do momento que você tem a intenção no coração, aí aquilo vai transformar num pensamento. Tá. Esse pensamento, tipo, nossa, eu estou querendo ser um artista, aí eu tenho um pensamento. Aí aquilo vira uma ação, porque aí você transforma em palavra. Nossa, vou ligar. Alô, é do ateliê do Jaime Trindade, eu gostaria de fazer aula de pintura. Esse pensamento vai virar uma ação, porque eu vou toda terça-feira trabalhar e fazer aula de pintura. Essa ação, repetidas vezes, vai gerar um hábito. A partir desse hábito, isso vai mudar o seu destino. Porque se você tem um hábito de se dedicar diariamente, isso vai gerar um caráter de alguém, por exemplo, estudioso. Tá. Do mesmo jeito que a pessoa que se uniu porque tinha a intenção de ganhar dinheiro fácil nas custas de outra pessoa e criou um hábito de roubar, por exemplo, e se juntou e vem roubando, ela tem um caráter de ladrão. Certo. Eu estou dando 2 exemplos extremos para a gente ver que a maior importância de tudo está na intenção. Então, a intenção é que nasce tudo. Eu vou até pedir licença aqui para falar um pouco sobre o que Jesus falou, porque Jesus, independente de religião, foi um homem que ensinou ensinamentos e que ele disse assim, lá no passado, Moisés ensinava que não é para você matar. Mas hoje eu te falo que se você tiver raiva,
Ou seja, se você tiver intenção ruim, você já está pecando. E aqui, poucos dias atrás, eu vi no jornal um anúncio seguinte: 2 vizinhos, o de 70 anos matou o vizinho de 60 e poucos anos porque tinha uma briga e eles brigavam há 15 anos. Então, tudo nasce com uma intenção lá atrás, que você vai alimentando essa intenção, vai tendo, você vê, foi por causa de uma briga de cachorro que aconteceu isso. Então, estou dando exemplos diversos para que a gente veja que tudo nasce na intenção. Então, procure sempre observar a sua intenção. Qual o motivo você quer ser artista? É para ser vangloriado? É para ensinar? É para levar a sua arte para as pessoas? Sabe, esse motivo, essa intenção por trás, eu quero receber elogios, eu quero receber prêmios, eu quero ser o melhor do Brasil, eu quero ser o melhor do mundo. Qual é a intenção? O que você quer com isso? Isso é o mais importante, o mais difícil, que a gente não entende muito. Então, eu falo para os alunos, quando você estiver pintando um retrato, a sua intenção deve ser de representar aquela pessoa que você está fazendo. Sim. Se você tiver outras intenções, tudo vai ser, na verdade, o dinheiro, o ganho financeiro, ele deve ser uma consequência daquilo. Então, a intenção que a gente tem diante de cada coisa, eu acho que é mais importante, e às vezes a gente não se dá conta que não está dando a intenção devida a esse pensamento interno que antecede tudo, antecede todas as coisas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, eu quero te agradecer aqui para finalizar nosso bate-papo, agradecer seu tempo, ter conversado com a gente, contado um pouquinho das suas histórias. E quem estiver em casa aí quiser uma segunda bateria de conversa aqui com você, só deixa nos comentários. Queria te agradecer de coração, muito obrigado mesmo. Beleza, eu que agradeço aí pela oportunidade aí. Tamo junto, vamos crescendo aí no mundo da arte, levando a arte para esse Brasilzão aí. Bom, pessoal, e só para lembrar vocês, nós temos um curso online também. Ele falou do curso online dele, que você pode ver no Instagram dele lá, que está aparecendo aí na tela. Nós também temos o nosso curso online, que está no link da descrição desse vídeo, se quiser aprender a fazer rostos indígenas. Mas o mais importante é os seus comentários, o seu joinha aqui, ó, o seu like, o seu compartilhamento com outras pessoas que gostam de arte. Pode comentar, lasca comentário aí que a gente sempre lê, responde. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, que isso pra gente ajuda demais, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Abraço, tchau, tchau, fui!